Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e na nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o tema mobilidade social. Na verdade, trata-se de um verbete que eu estou extraindo do livro do Dicionário Crítico de Sociologia, editado pelo Raymond Boudon e pelo François Bourricot. Eu estou na segunda edição, da segunda impressão da editora Ática, de São Paulo. Ora, vamos aqui entender essa discussão e, para facilitar o seu entendimento, vamos ler alguns trechos do livro para na sequência, apresentarmos as devidas explicações. Escrevem os autores. Mobilidade social. Essa expressão designa o movimento dos indivíduos ou das unidades familiares no interior do sistema de categorias socioprofissionais ou, para os autores que assim o preferem, do sistema de classes sociais. A mobilidade dos indivíduos é qualificada geralmente como intrageracional. A mobilidade das famílias de uma geração para outra de mobilidade intergeracional. De modo mais preciso, a mobilidade intergeracional ou mobilidade entre gerações estuda a relação entre o status ou a posição de origem dos indivíduos e sua posição no sistema de categorias socioprofissionais. Essa última forma de mobilidade é que tem recebido maior atenção dos sociólogos. Excetuando-se as teorias de Pareto sobre a circulação das elites, a obra pioneira na matéria é o livro de Pitirim Sorokin, um sociólogo, sobre mobilidade social. Nele, Sorokin desenvolve a ideia de que toda sociedade gera mecanismos institucionais complexos pelos quais os indivíduos são guiados de uma posição social de origem a uma outra posição social de chegada. Esses mecanismos apoiam-se na ação de instâncias de orientação cuja natureza varia com a época e as sociedades. Nas sociedades militares, por exemplo, no sentido que lhes dá Saint-Simon ou Spencer, o exército e, eventualmente, a igreja pode, ao lado da família, desempenhar um papel essencial nos processos de mobilidade. Nas sociedades industriais modernas, as principais instâncias de orientação são representadas pela família e pela escola. A teoria de Sorokin pode, em um sentido do termo, ser chamada de funcionalista, na medida em que se interroga sobre as condições de reprodução das estruturas sociais, mas trata-se de um funcionalismo prudente, que não sucumbe à teleologia. Vamos explicar tudo isso. Sorokin notou que nada garante que um funcionamento sem choque do sistema de reprodução. Nada garante um funcionamento sem choque do sistema de reprodução. As instâncias de orientação podem preencher seu papel de maneira pouco satisfatória e gerar, assim, situações de crise. Bom, vamos já explicar essa primeira parte aqui. Primeiro, deixar claro a mobilidade social que estamos falando. Quer dizer, estamos pensando dos indivíduos, do conjunto de pessoas num grupo, dentro de uma determinada sociedade. O segundo ponto, e aí sim começa a ficar mais importante os esclarecimentos, envolve a citação aqui de Vilfredo Pareto. Pareto, sociólogo italiano da primeira metade do século XX, ele tem uma teoria chamada teoria da circulação das elites, onde, dito da forma mais simples possível, o que ele diz é que as elites, sempre existe uma elite comandando um país, um território, e essa elite, quando muito, ela é superada por outra elite e aí elas vão se substituindo ao longo do tempo. Quer dizer, não há aí uma mobilidade social, é isso que os autores chamam a atenção. O que quando Pareto trata da circulação das elites, é uma troca entre elites, e não de uma mobilidade da sociedade, dos indivíduos no grupo social. A segunda questão aqui, e aí os autores chamam a atenção para o livro do Pitirim Sorokin, sobre mobilidade social, que é pensar o seguinte, que nas sociedades mais modernas, vamos pensar aqui nas sociedades industriais, para usar o termo que normalmente os autores estão usando aqui, essas próprias sociedades elas possuem certas instâncias que de algum modo colaboram ou corroboram para a mobilidade social.
E notadamente aqui eu vou começar lá pelo final, tá? Que cita o caso da escola, tá? Ora, numa sociedade onde a escola ela é um elemento, tá? De difusão de conhecimento, e esse conhecimento, por sua vez, ele é de extrema importância no uso da própria produção econômica, social e política dessa sociedade, então significa que a escola ela pode transformar as condições sociais de um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos, tá? Ora, significa que nós estamos tratando aqui de uma sociedade, portanto, tá, que possui, que para, como é que eu vou dizer, para que ela tenha essa mobilidade social, ela não pode ser pensada como aquelas sociedades aristocráticas, aquelas sociedades onde você nasce, cresce e morre na mesma condição social, independentemente do que faça. Né? Quer dizer, para Sorokin aqui seriam as sociedades industriais. Se a gente voltar na teoria política e social do século XIX, nós vamos achar Tocqueville, que vai dizer que são sociedades democráticas. Né? Toda e qualquer sociedade democrática, em Tocqueville, que equivale às sociedades industriais, para Sorokin, para outros autores, são sociedades onde há a possibilidade na mobilidade social, de um sujeito sair de um ponto qualquer e chegar a um outro ponto, em um momento qualquer de sua vida, completamente diferente de suas origens. Tá? Agora, o interessante aqui é o que os autores chamam a atenção. Não se trata, tá, de que o simples fato da existência de instâncias quaisquer nessa sociedade, que obrigatoriamente todas as pessoas produzirão e viverão situações de mobilidade social. Quer dizer, o fato das instâncias existirem não significa necessariamente que as pessoas vão alterar o seu status quo social. Simplesmente significa que existem condições materiais para isso. Né? Então, é como se disséssemos o seguinte, como se os autores chegassem para a gente e falassem mais ou menos o seguinte, olha, em primeiro lugar, tá? Com certeza, nas sociedades aristocráticas, a mobilidade social não existe. Ponto. Né? Segundo, nas sociedades não aristocráticas, nas sociedades modernas, nas sociedades contemporâneas, nas sociedades industriais ou democráticas, conforme o autor que vocês estejam utilizando, nessas sociedades existem instâncias, existem situações, existem condições para que a mobilidade ocorra. Porém, ela não necessariamente ocorrerá com todos e da mesma forma. Né? Apenas ela ocorrerá, de alguma maneira. Né? Todavia, e aí voltamos aos autores, os anos que seguem a Segunda Guerra Mundial marcam um verdadeiro ponto de partida dos estudos de mobilidade. Os trabalhos de Glass na Inglaterra, Carlson na Suécia, Lipset e Bensky, Kahl e Blau e Duncan nos Estados Unidos, contribuem para fazer do campo da mobilidade social um dos mais ricos da sociologia. Ele suscitou não somente numerosas observações, mas também uma reflexão teórica e metodológica contínua. Essa reflexão foi em grande parte estimulada pelo caráter inesperado e mesmo paradoxal de certos resultados. Por exemplo, muitos sociólogos contavam observar diferenças internacionais sensíveis em matéria de mobilidade. Certas sociedades, como a americana, nunca tiveram um sistema de estratificação legal comparado aos estandes alemães ou aos estados da França do antigo regime. Outras sociedades, como a sueca, passaram abruptamente da fase agrícola à fase industrial. Em certos países, como os Estados Unidos, a educação era mais difundida e mais democrática. Esperava-se intuitivamente que tais diferenças tivessem efeito sobre a facilidade com que se podiam superar as barreiras entre classes. Ora, quer dizer, o primeiro problema aqui, o primeiro paradoxo que os estudiosos sobre mobilidade social detectam é que eles esperavam que existissem padrões sociais independentemente dos países. Quer dizer, todo país que viveu um modelo de antigo regime, como o caso francês, né, uma sociedade dividida em estados, né, o primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado a plebe, etc, etc. Tá? O povo, você pensava, bom, toda a sociedade passou por isso, chegará a tal ponto. E isso não aconteceu. Né? Toda a sociedade, aí vem os exemplos de uma sociedade como a sueca, que sai de uma fase notadamente agrária, agrícola, e pula para um modelo industrial sem escalas, tá? Sem coisa nenhuma, e esse salto se dá sem grandes traumas. Né?
Quer dizer, como a sociedade americana, então a escola existia de uma maneira um pouco mais democrática. Então esse é o padrão, esse é o modelo que vai ser aplicado. Não, aí você descobre em outras sociedades que esse salto se deu sem a existência de uma escola democrática. Quer dizer, então esse foi o primeiro paradoxo encontrado pelos autores que estudaram mobilidade social, principalmente a partir da Segunda Grande Guerra. Continuando com o texto. O segundo paradoxo diz respeito à evolução da mobilidade ao longo do tempo. A mobilidade social é, sem dúvida alguma, sem nenhuma dúvida, muito maior nas sociedades industriais do que nas sociedades tradicionais. Entretanto, é o segundo paradoxo, a despeito da industrialização, do crescimento econômico, do desenvolvimento da educação, a estrutura da mobilidade mostra-se praticamente constante há 5 ou 6 decênios. Perdão, a gripe não me abandona. Há 5 ou 6 decênios, tanto na Suécia como na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Vamos entender aqui o que é esse segundo paradoxo. Se efetivamente eu concordo que as sociedades industriais elas possuem uma mobilidade social muito mais intensa do que as chamadas sociedades tradicionais, então, o simples fato de vivermos numa sociedade industrial, de detectarmos uma sociedade industrial em algum lugar do mundo, indicaria que aquele grupo, aquele país, aquela sociedade teria uma mobilidade social intensa o tempo todo. Tá? E aí, novo paradoxo. Quer dizer, quando eles olham alguns países como os Estados Unidos, Suécia ou Inglaterra, pensando aí nas décadas de 80 e 90, pelo menos naquele momento, da produção do livro, um pouco antes, década de 1970, detectava-se que a mobilidade social nesses países ela não era tão intensa nos últimos tempos. Quer dizer, você pegava, havia como que uma estabilidade. Aliás, se olharmos hoje, em pleno século XXI, sociedades como a sociedade, de novo, a sociedade sueca, ou a sociedade norueguesa, por exemplo, ou dinamarquesa, nós vamos ver que a mobilidade social ali é mínima. Né? No entanto, não significa, em hipótese alguma, que estejam ali povos tradicionais. Muito pelo contrário, são sociedades absolutamente urbanizadas, industrializadas. Então esse é um segundo paradoxo também dos estudos de mobilidade social. Retornando ao texto. Esses paradoxos provocam, direta ou indiretamente, abundantes pesquisas metodológicas, sobretudo no domínio da medida da mobilidade. De fato, comparar dois quadros de mobilidade, quadros que dão a importância quantitativa dos fluxos que vão de uma origem social a uma situação social, no mesmo tempo e no espaço, é praticamente indispensável passar pela construção de um índice de mobilidade. Pode-se utilizar para esse fim instrumentos estatísticos clássicos. Entretanto, com o impulso inicial de Yasuda, um outro pesquisador, desenvolveram-se os chamados índices estruturais. Esse tipo de índice visa avaliar a parte relativa da mobilidade não estrutural e da mobilidade estrutural, ou mobilidade mecanicamente gerada pela mudança dos efetivos globais das diversas categorias sociais de uma geração para outra. Se, por exemplo, o número de agricultores diminui de uma geração para outra, certos filhos de agricultores serão necessariamente móveis. Os trabalhos de Yasuda sugerem que, se a mobilidade das diferentes nações industriais é semelhante, a contribuição da mobilidade estrutural é variável. Ora, vamos entender aqui esse trecho do texto. O que acontece é o seguinte, vamos lá, pegando dois exemplos. Né? Eu tenho duas sociedades industriais, sociedades urbanizadas, sociedades democráticas, a sociedade A e a sociedade B. Né? Eu espero, então, que nos dois casos haja uma mobilidade social intensa nelas. Entretanto, eu descubro que a sociedade A, essa sim, possui uma mobilidade intensa, mas a sociedade B não. Ela possui uma estabilidade tremendamente brutal quando comparada à primeira. Né? Ora, a primeira coisa, então, que os autores colocaram é o seguinte: você tem que pensar, em primeiro lugar, a metodologia de pesquisa que você está usando para medir essas sociedades. Em segundo lugar, como é que você vai medir isso? Quer dizer, quais os elementos que compõem a sociedade A e os elementos que compõem a sociedade B. E a partir daí, verificando esses graus de medida, por isso os autores estão chamando aqui a atenção para a palavra medida,
é percebermos então o que? Tá? Que efetivamente pode acontecer, né, usando essas medidas, detectemos que algumas variáveis, alguns itens que compõem a sociedade A, eles não existem na sociedade B. E esses itens são itens fundamentais e que provocam uma uma variação maior de mobilidade na sociedade A e uma variação menor ou praticamente inexistente na sociedade B. Tá? É o que os autores estão chamando aqui, ou melhor, o Yasuda chamou de mobilidade estrutural e de mobilidade não estrutural. Quer dizer, verificar quais elementos que são realmente estruturais, que estão na essência da sociedade e que provocam ou não aquela mudança. Tá? Aí é o caso, por exemplo, quando eles citam aqui do número de agricultores. Tá? Se eu pego uma sociedade que diminui o número de agricultores, tá? Será que os filhos desses antigos agricultores, eles serão também agricultores ou eles com certeza estarão tendo uma outra profissão? Ou podemos pegar um exemplo, aí é um exemplo mais do que real, que é o caso da sociedade japonesa contemporânea. Tá? É fato que a sociedade japonesa, tendo atingido um grau de industrialização e urbanização tremendo, tá? Acabou que várias profissões lá passaram a simplesmente não existir para a sociedade japonesa. Tá? Dentro do grau de mobilidade social, quer dizer, eram profissões subalternas demais para um japonês, tá? Contemporâneo exercer aquela atividade. Tá? Daí, inclusive, apesar de uma população gigantesca para o arquipélago, o Japão até aceitar a imigração de outras pessoas, de descendentes de japoneses que moram em outros países, incluindo o Brasil, né? Para que essas pessoas exercessem aquelas atividades lá que um japonês contemporâneo, um japonês atual, ele se recusa a agir, a atuar. Então, reparem, a mobilidade social ali, portanto, ela assumiria características muito particulares. E essas características só podem ser observadas com medidas muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais detalhadas, com muito mais atenção a respeito desse tipo de mobilidade que acontece no caso da sociedade japonesa, como aconteceria em várias outras sociedades. Uma outra discussão, ainda no texto, ainda sem perdermos de vista o texto, envolve a discussão da mobilidade social, mas quando diz respeito, por exemplo, à variável origem social. E aí vamos voltar ao texto aqui. O modelo desenvolvido por Budon apoia-se numa análise de tipo estratégico do comportamento dos atores. Em função de sua origem social, os indivíduos têm em média um rendimento escolar mais ou menos bom. Ao mesmo tempo, suas motivações são afetadas por sua origem social. Os custos socioeconômicos de uma escolaridade suplementar tendem a crescer quanto mais baixa é a classe social. Além disso, as vantagens previstas de um suplemento de escolaridade tendem a ser percebidas como tanto mais fracas quanto mais baixa a classe social. Com efeito, um indivíduo de classe social baixa atinge mais depressa o nível escolar que lhe permite esperar um status social superior ao de sua família de origem. Entre o risco que se corre com o investimento escolar varia de acordo com a classe social. Tá? Enfim, o risco que se corre com o investimento escolar varia de acordo com a classe social. Aqui é interessante, é uma relação inversamente proporcional. Quanto mais baixa é a classe social, segundo os estudos de Budon, você percebe que há um investimento e uma expectativa gigantesca daquele indivíduo quando ele está ingressando na escola e ele se desenvolve no meio escolar. Tá? Ou seja, o fato dele estudar, ele espera que ele tenha uma ascensão social muito maior e que ele possua, no final da sua estrada, uma condição, um status social muito superior ao de sua família. Tá? Então, significa dizer que, dentro das variáveis aqui colocadas, que uma pessoa, quanto maior for a classe social dela, menor, em tese, é o investimento que ela fará na educação. E, ao contrário, quanto menor for a classe social de uma pessoa, maior seria ou deverá ser o investimento educacional que ela tem. Exatamente porque se o sujeito já tem como ponto de partida, digamos assim, uma classe social alta, ele não vê estímulos para uma mobilidade social, dado que ele já está num ponto de ótimo, tá? de excelência. Então, para que investir? Né? Essa é a lógica que os autores chamam a atenção. Já um sujeito de classe social baixa, ao contrário, ele tem na escola, ele tem na escolaridade, melhor dizendo, a
maior expectativa de uma ascensão social. Perdão. Por um efeito complexo, mas que é possível analisar matematicamente, uma democratização relativamente importante no nível do início do secundário só pode atenuar a sobre-representação das classes médias e, sobretudo, das classes altas no nível do ensino superior, dentro de certos limites. Além disso, o crescimento da população escolar e do nível escolar é o que parece ter ocorrido em 1950 a 1970 em várias nações industrializadas, gerar um efeito inflacionário e abalar as esperanças sociais associadas aos diferentes níveis escolares. Como consequência, as relações estatísticas entre origem social e status final são muito pouco afetadas. O que acontece é o seguinte: também pode ocorrer, poderia entrar naquele rol dos paradoxos, né? É que se você tem uma grande democratização, tá, da escolaridade, tá, se você consegue, em vários segmentos sociais, você implementar, tá, níveis escolares muito bons, significa que com o passar do tempo, a escolaridade passa a não afetar a mobilidade social, por razão de que todos têm. Né? Quer dizer, então esse passa a ser um elemento que não irá constituir como uma variável significativa para essa mudança de status quo no meio social. Dando continuidade aqui ao texto. Se essa análise tiver alguma pertinência, as consequências são duas. Primeiro, a constância da mobilidade das relações estatísticas entre status de origem e status de chegada, que se observa nas sociedades industriais, não é resultado de uma manipulação do sistema escolar, que permitiria à classe dominante manter sua posição e as oportunidades dos indivíduos dela oriundos. E segundo, essa constância é um efeito complexo de agregação que nada tem de fatal ou de necessário, mas resulta ao contrário da combinação conjuntural de um conjunto de parâmetros. Ou seja, na medida em que, se eu consigo colocar, a escolaridade como elemento de mobilidade social, mas na medida em que eu democratizo essa escolaridade e ela deixa de ser, então a escolaridade ela só é elemento de mobilidade por razões conjunturais. Ela não é por razões estruturais, tá? Quer dizer, então eu posso gerar mobilidade social, tá? Todavia, sem necessariamente colocar a educação como mote, né? Como variável relevante. Isto que, desde que, vamos deixar claro, tá? Essa sociedade, a educação já esteja minimamente democratizada. Né? E aí, para a gente arrematar as explicações desse texto, vamos à última sequência de leitura aqui. Mas sua própria complexidade garante aos indivíduos uma margem de autonomia em relação aos estímulos e restrições das estruturas. Essa autonomia mostra-se suficiente para impedir um determinismo rigoroso da origem social sobre o status social, ou, se preferirmos uma linguagem mais tradicional, do nascimento sobre a posição. Um determinismo desse tipo só pode aparecer numa sociedade em que, 1. A distribuição das posições sociais pode facilmente ser prevista. 2. As agências de seleção e de orientação têm a capacidade de controlar rigorosamente o encaminhamento escolar e social dos indivíduos. E 3. Essas agências têm, por razões que é necessário então explicar, uma preocupação maior, a de restringir a ascensão social dos indivíduos de extração modesta. Tá? Quer dizer, aí entra uma outra questão aqui, quer dizer, até que ponto também, voltando aqui à questão da escolaridade, quer dizer, nós vimos há poucos minutos atrás a ideia de que a mobilidade social ela não depende da escolaridade na medida que eu democratize essa escolaridade. Agora, vamos pensar por um outro ângulo. E se essa escolaridade for naturalmente excludente? E se ela passar por agências institucionais, tá? Por instituições do poder público que de alguma forma criam uma espécie de segregação? Tá? Ou seja, que você vai estudar em tal lugar, eu vou permitir o acesso à escola a todo mundo, todavia existirão escolas e escolas, algumas com qualidade, algumas sem qualidade nenhuma. No final, oficialmente, todos têm um diploma, um certificado, mas em termos práticos há uma desigualdade total e essa desigualdade
não se resolve com. Ela inibe, inclusive, a mobilidade, só que agora utilizando a própria escolaridade como argumento. Tá? Quer dizer, isso aí também é uma outra questão, mas aí os próprios autores chamam a atenção, somente pesquisando. O interessante, então, é percebermos, tá, pegando esse verbete mobilidade social, que não é uma questão simples quando você olha, vê uma sociedade onde as pessoas começam numa condição e terminam em outra, achando que somente a educação resolve, que foi o exemplo utilizado aqui pelos autores, porque é o exemplo normalmente utilizado pelos pesquisadores na área das ciências sociais, ou se não, se você pode encontrar outros argumentos que promovam, que expliquem de maneira mais satisfatória a mobilidade social. Ora, é com isso que eu termino nossa videoaula de hoje e até um próximo encontro. Um grande abraço a todos.